Olá, turma, boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live Papo com Tilé para conversar com vocês sobre diversos assuntos e hoje o futebol de base. Na semana passada eu comecei com o querido Emerson Melo e a gente discutiu alguns assuntos relativos principalmente a essa situação, né, de pandemia e a possível paralisação do futebol de base no Brasil, né? Então eu estou aguardando aí que o meu querido Nilton Mota Nunes dos Santos, o mestre dos mestres, aquele que fez muita gente virar um bom profissional na divisão de base, aqui no futebol da Bahia principalmente, além de ter trabalhado em alguns outros clubes, como o Cruzeiro, por exemplo, que o nosso mestre dos mestres possa estar aqui conosco. Eu estou aqui tentando acioná-lo, né? Vamos acionar aqui agora. Estou esperando que Mota entre. Agora, ele entrando aqui. Bom, já estamos fazendo a conexão com o nosso querido Nilton Mota, como eu dizia, o mestre dos mestres do trabalho de base no futebol brasileiro. Meu irmão, boa noite, tudo bem com você? Tudo em paz? Boa noite, Tilemon, tudo em paz? Tá me ouvindo bem? Prazer mais uma vez estar numa live. É, Tudo bem? Tá me ouvindo bem? estou me ouvindo muito bem. Talvez até o melhor som de todos os que eu fiz até agora. Estou ouvindo bastante, é bem audível mesmo. Mas, Mostra, eu queria fazer com você exatamente, você falou aí, em mais uma live, né? Eu não me considero melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Não sou nada de excepcional, mas meus 43 anos de profissão me dão condições, me fizeram experiência necessária para tentar fazer um papo diferente. Porque, como você disse, mais uma live, você já deve estar cansado de responder as mesmas perguntas sobre divisão de base, né? Eu imagino, porque você é muito requisitado para essas entrevistas, para esses papos. Então, eu quero ver se eu consigo fazer hoje uma live diferente, com o abordando assuntos da base, mas que não são tão frequentemente abordados para um cara de uma inteligência como esse cidadão que está à minha frente, né? Que pode ser muito melhor explorado por alguns entrevistadores, mas que, infelizmente, não conseguem explorar bem a inteligência e a preparação de Nilton Mota. Eu vou tentar fazer isso hoje. Mas antes para começar, no momento atual, né, antes de focalizar algumas outras coisas sobre divisão de base, no momento atual, vamos saber de Mota qual é a opinião dele. Ele que é um cara que vê à frente, né, consegue enxergar as coisas adiante. O que é que ele está pressentindo que vai acontecer no futebol de base no Brasil após essa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Porque a gente já ouviu falar que base só em 2021, outros defendem a tese de que a base tem que voltar de qualquer maneira. Até assisti hoje, me mandaram, esqueci o nome da pessoa que me mandou. Eu estou falando só um pouquinho a mais para poder o pessoal ir entrando, viu, Mota? Daqui a pouco a gente vai lá. Claro, fica à vontade, tranquilo. Me mandaram hoje um vídeo do Rincon Baiano, né? Um rapaz que faz um belo trabalho lá em Feira de Santana, protestando assintosamente que a base tem que voltar de qualquer maneira, que se o futebol profissional voltar, a base tem que voltar. Então, eu acho que não é bem assim, embora eu defenda que a base volte, mas eu acho que não é bem assim porque o problema é estrutural e financeiro. Eu me lembro que Guilherme Belitani deu uma entrevista há uns 2 meses atrás, salvo engano, dizendo que os clubes grandes teriam condições de suportar a situação por 90 dias. E esse prazo está terminando, né? Então, eu queria saber qual é a sua opinião, mano, pela sua visão. Você que é um cara que enxerga as coisas adiante. Você acha que o futebol de base vai voltar? Qual é a sua avaliação nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo? Um abraço, querido. Abraço, Tilemon. Já que você tocou no assunto pandemia, eu faço questão, como um cidadão soteropolitano que eu sou, de parabenizar os dois grandes líderes políticos da Bahia, ACM Neto e Rui Costa, que se despiram de qualquer vaidade, dando um exemplo para a área federal, e se uniram e estão vivendo a pandemia, e por isso que a Bahia não está sofrendo tanto como
apesar das lambanças federais, não está sofrendo tanto como outros estados. É impressionante como a gente vê o profissionalismo político, tanto de Rui Costa como de ACM Neto, em prol da causa maior, que é a saúde do povo. Então eu faço questão aqui de... Eu tenho críticas à ACM Neto na área de esportes, mas eu tenho que fazer esse jus. A pandemia foi fato que pegou o mundo de surpresa. Seria, de minha parte, eu seria um irresponsável se eu dissesse que a divisão de base do Brasil vai voltar melhor. Os clubes vão voltar apertados. Tem clubes que leiloou jogadores como esporte. Já tem jogador no Flamengo, já tem jogador em vários clubes. Os clubes não sabem. Você sabe que é tradição, Tilemão, quando os clubes querem economizar, quando o clube se aperta, eles acham que gastam mais na base. Eles começam pela base. Qual seria o correto? Manter até o possível a base, e a torcida haveria de entender que o lado financeiro forçou. Eu estou vendo os clubes contratando Fred, contratando jogadores caríssimos, entendeu? Quando eu acho que devia ser o inverso. Vai ser a palavra da moda, vai ser o novo atual, né? Então, as coisas que vão voltar, não vão voltar como antes, porque o mundo vai ficar igual a antes quando sair a vacina. E de forma que ninguém pode ser precipitado, principalmente quem lida com criança, de estar fazendo divisão de base voltar a toque de caixa, sem realmente a Organização Mundial de Saúde, os cientistas, as pessoas que entendem dizer verdadeiramente quando deve voltar. E, Tilemon, o que eu acho que essa pandemia está mudando a sensibilidade, o pensamento, a individualidade de muitas pessoas, mas a gente vai ficar sempre essa indagação. Quando volta e como vai voltar? Vai ter um lado pior. Os clubes sem condição financeira, os clubes vão ter que fazer um trabalho muito na base da qualidade, da competência, com menos gasto, e vai ser um divisor de água no país, em todos os setores, no mundo. E, na realidade, como a gente tem muito defeito na base do Brasil, nós temos muitos defeitos na sua estrutura, eu acho que o bom seria se nós voltássemos sem dinheiro, mas pelo menos arrumados, entendeu? Tomando providências em que a educação pudesse se juntar mais com o esporte, fazendo com que o futebol não gaste tanto, pode até gastar menos, mas que efetivamente possa aproveitar essa hecatombe de saúde, na saúde sanitária do mundo, e o futebol teria que voltar com pessoas que vão estar motivadas, muita gente com fome de bola, mas isso aí só não resolve. Como você tem outras perguntas, eu vejo uma incógnita. A gente não sabe. O que eu vi a Organização Mundial de Saúde dizer hoje é que o Brasil não está ainda no pico. Então, todo mundo sabe disso. E Mandetta disse que nós teríamos os meses de maio e junho muito difíceis. Então, o Brasil acho que é o único país que na curva ascendente está voltando às suas atividades. Isso é muito perigoso. E a gente não pode fazer uma previsão se a divisão de base vai voltar em setembro, outubro, novembro, dezembro. Realmente é uma grande incógnita. Mas, seja que data for, tem muita coisa que precisa mudar na arrumação da divisão de base no Brasil. Você começaria arrumando aonde e como, Bota? Primeiro, Tilemon, vou dar um exemplo. Ali no Corsário foram feitas quadras de tênis da prefeitura. Qual foi o tenista revelado ali? Você acha que uma pessoa pobre vai ter dinheiro para comprar uma raquete, roupa de tênis? Então ali
está um lugar para poucos jogarem. Então, o futebol hoje, ele não está nos colégios, não está nos colégios. Você esperar que qualquer colégio de Salvador vá ser um revelador de jogador, não está. Salvador está uma cidade que é a terceira ou quarta capital do Brasil e não parece isso no lado esportivo. Salvador inaugurou uma piscina no lugar do Clube Português e parecia até atração turística, botando outdoor, parque aquático, como se Salvador fosse uma cidade que não tivesse uma piscina. Então, já começa a nossa representatividade. É preciso a gente ter políticos, Tilemon, que gostem de futebol. Porque a gente vê secretaria e ministério de tudo, mas não tem de esportes. Então, o esporte na Bahia, tirando os clubes, é representado por quem? Pela federação. Então, começa daí. Não tem esporte nas escolas, né? A gente precisaria ter um prefeito, um governador que gostasse de futebol. Que o Bobô, por exemplo, é um bom deputado. Bobô trabalha. Bobô, eu vejo constantemente, acompanho o Bobô nas redes sociais e vejo que ele faz, inclusive, benefícios a várias cidades, inclusive fora do futebol. Mas no futebol, o que é que tivemos de novo? Bobô, Telcena, esses políticos que são da área, Roberto Carlos, o que é que eles fizeram de novo para o futebol? Então, a gente teria que ver, hoje, os colégios, o Brasil melhora. Já dá merenda escolar, coisa que há 20, 30 anos não tinha. Vários colégios hoje já vão até 3h30, 4 horas da tarde. Isso é bom, mas prejudica, porque como é que a Europa tira isso de letra, a Ásia? Eles têm refletor no centro de treinamento deles. Então, eles treinam 5 horas da tarde, 5h30. Então, os colégios com esse progresso teria que ter um intercâmbio melhor com os clubes, entendesse. No dia dos treinamentos, o colégio desse uma liberação, e a gente consegue de alguns clubes, mas nós precisamos, Tilemon, instalações de futebol. Salvador não tem um colégio com um campo oficial. Terceira capital do Brasil, porque para mim é a terceira, Brasília é a quarta. A terceira capital do Brasil não tem um colégio particular que tem um campo oficial, quanto mais público. A prefeitura faz uma Copa Dente de Leite e a sua final foi feita no Pituaçu, porque a Sudesb, que é do governo, que normalmente não cede, acho que houve interferência de Simval Vieira, a final foi em Pituaçu, final da Copa Dente de Leite, Jacuipense e Vitória. Então, a prefeitura não tem campo, não tem um campo. Fazer reforma de campo, entrega. Quando nós fomos para Itaúna, no projeto do Cruzeiro, Tilemon, Itaúna tem 5 estádios, assim, distritais, estrategicamente dividido na cidade. Estádios com grama boa, arquibancada para 300 pessoas, vestiário, e tem um ex-jogador que recebe da prefeitura, para as terças e quinta-feiras, da escolinha de graça. Tem uniforme, eles entregam o uniforme para o aluno não levar. Tem um professor, que é um ex-jogador, e um auxiliar. Tem 2 pessoas. Terça e quinta, Itaúna tem todas as escolinhas de futebol e futsal, gratuita para o povo, com campo. E quarta e sexta, tem basquete, vôlei, handebol, essas coisas. Só dando um exemplo, para não precisar ir para a Europa, que isso aí você faz e ensina. O que é que ocorre? O jogador, uma coisa que diz assim, jogador já nasce feito. É errado dizer isso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa certa. O jogador, ele nasce com a predisposição de ser bom. A genética dele. Mas se ele não for estimulado, treinado, se o entorno dele não facilitar, essa bondade que ele nasceu evapora, vai embora. O cérebro, dizem o cérebro que até 18 anos, falam de 21, até 18 anos o cérebro da pessoa desenvolve. Se ele não for estimulado, ele vai ter uma capacidade abatida de 25%, em torno de 25 e 30. Então, é necessário que tenha educação física nas escolas.
Que os meninos brinquem de picula, façam polichinelo, que eles façam exercício. Então, é preciso, isso aí é uma coisa que envolve o Ministério da Educação. Nosso ministro da Educação, você bem sabe como é, né? Ele está pensando em bola, aquele ministro da Educação vai pensar em futebol? Não vai. Entendeu? Então, o futebol está abandonado no Brasil, está esquecido politicamente. Nós não temos uma secretaria. A Copa Dente de Leite me permite a crítica que foi na Sudesb, começou 40 minutos atrasado, porque o trio de arbitragem não chegou. E não quero aqui criticar ninguém, porque eu tenho grandes amigos lá na prefeitura. Coitados, tem pouca assistência. Então, como seria bom se a Semineto gostasse de futebol? Ele deve ser um mau jogador. Eu votei nele. Se tiver eleição, vota de novo. Agora, ele jogando bola, eu queria que ele gostasse de futebol como ele gosta de carnaval, de trio elétrico. Então, não tem secretaria de esportes, você não tem um intercâmbio de colégio com o futebol, e o que ocorre é que o futebol ficou elitizado. Aquele pai que tem mais condição, que pode pagar uma escolinha, que leva o jogador, e que tem mais condições de comprar uma chuteira, isso e aquilo, o menino tem vantagem. Só que quem nasceu com tendência a jogar futebol e a vizinhança dele, o entorno, que vai, sem querer, valorizar o jogador e valoriza, é o menino pobre. E de forma que o futebol vive esse conflito. Você não pensa, você vai olhar uma competição fora de garoto de 12, 13, 14 anos, você vê pouco negro, você vê pouco pobre. Então o futebol no Brasil está se elitizando. E já que temos uma pandemia e que vai levar um hiato para começar, por que não começar mais organizado? Por que a prefeitura não dá o ar da graça e fazer algo que vire? O futebol está entregue às escolinhas. Nós temos que bater palma para as escolinhas. Eu soube até com Fernando Niquimba, uma escolinha de Ardávila. Eu vi uma live dele e ele falou na live que Anselmo Ramon deu uma casa a ele. Deu uma casa a ele. Você sabe que isso é raro em futebol. Raríssimo. Haver reconhecimento de um atleta para uma pessoa. Então, o que a gente precisa, Tilemon, o que eu vejo é que os clubes vão começar em janeiro, vai ter gente que vai refazer seus elencos, mas seria tão bom em que eu vejo esse aspecto de que não tem campo nos colégios, não tem campo nos bairros. Porque que adianta fazer um campo, como na Avenida Mário Sérgio tem 2? Quem organiza a baba? O pessoal fala que tem até problema de segurança. Então não tem baba. E antigamente você jogava em qualquer lugar. Então a mudança do mundo fez mudar a insegurança, alguns aspectos, e o nível do jogador cai por isso. Que nasce jogador. No Brasil nasce. O talento não escolhe onde nasce. Mas o entorno do futebol, o ambiente que vai rodear o craque, não está propício. Porque Pelé nasceu em Três Corações. Garrincha nasceu em Pau Grande. Messi nasceu no interior da Argentina. O cantor Roberto Carlos, que é o rei, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Então o talento não escolhe onde nasce. E ele depende do entorno. De forma que uma das primeiras coisas é o futebol. Quem é a liderança política do futebol no Brasil para exigir que o futebol seja melhor representado? Então ia começar com 20 ministérios, depois aumentou para 21, para 22, e o Ministério dos Esportes, será que não merece? O esporte no Brasil não merece um ministério? Não tem secretaria municipal nem estadual. Que país é esse? E o melhor tratamento, o melhor remédio para dar saúde ao povo e para poder competir com o avanço das redes sociais, internet e tudo, é o futebol, que é uma paixão. Uhum. Como eu disse antes, deixa eu abraçar aqui algumas figuras maravilhosas que eu já percebi que entraram aqui. Rodrigo Chagas, Dedmar. Meu querido Dedmar, se eu puder,
ter um contato seu, eu gostaria, para poder marcar uma live com você. Rodrigo é fácil, eu consigo localizar. Algumas pessoas estão entrando aí, pessoas que são do meio, né? Só entra lateral direito, é? Por enquanto, não, o Wellington 8, eu acho que é vovô, né? O Wellington, deve ser ele mesmo. Um abraço para você, Wellington. Um abraço para os dois grandes laterais, Dedimar e Rodrigo. Verdade. Dedimar, estou vendo aí. Ó. Mota, como eu disse antes, João eu gosto de Stuck. Hã? João Stuck entrou, parador físico. Como eu disse antes, eu queria abordar alguns aspectos com você de como os clubes fazem base e o que é que ainda falta fazer de base. Nós já gastamos 20 minutos nessa conversa e eu vou lhe pedir logo de antemão que, se por acaso ficar faltando alguma coisa, você me permita prorrogar uns 20 minutos, 15 a 20 minutos. Certo? O que você quiser, o que você quiser. Ótimo, porque eu me preocupei hoje, assim, raramente, quando o assunto é futebol, eu não faço. Mas quando o assunto é nutrição, quando o assunto é fisioterapia, essas coisas, eu tenho que pesquisar um pouquinho para não chegar aqui e ficar falando besteira, né? Que são áreas que eu não domino. Mas hoje, desde ontem que eu venho estudando, pesquisando bastante em internet, né? Sobre alguns assuntos de base. Porque, como eu estava dizendo antes, eu acho que as pessoas entrevistam Mota, mas sempre a mesmice, as perguntas são quase todas iguais a vida toda. Mota já deve estar de saco cheio de tantas vezes responder as mesmas perguntas, tantas vezes responder a mesma pergunta e coisa e tal, né? Então eu tentei me preparar aqui e nunca em 780 programas eu fiz uma pauta escrita lá na Rádio Metrópole, nunca. O pessoal ficava impressionado. Pô, como é que esse cara chega? Porque eu conheço esse pessoal todo, esse pessoal da minha geração, esse pessoal todo que eu entrevisto, né? Eu vi Mota começando no futebol, eu estava começando também. Então, as pessoas que eu entrevisto, eu conheço da história, não preciso pesquisar muito. Só que hoje o tema base está sendo tão discutido que eu acho que merecia uma pesquisa, e eu fiz, para fazer algumas perguntas aqui, para ouvir do mestre dos mestres, que é Nilton Mota, o mestre de todos esses aí que estão trabalhando com o futebol de base, principalmente aqui na Bahia e em alguns lugares do país, né? Eu fiz aqui uma elaboração de perguntas, eu tive a preocupação de anotar realmente as perguntas, estou confessando isso aqui, é a primeira vez que eu faço, né, para poder a gente traçar um roteiro e tentar fazer uma entrevista diferente, né? Uma entrevista que não seja igual à de todo mundo. Como eu já disse, não sou melhor do que ninguém não, mas pelo menos eu me preparo quando me proponho a fazer algo desse tipo, né? Se eu estou aqui fazendo live, eu tenho que me preparar para fazer as lives. Eu não posso estar usando isso aqui de brincadeirinha, né? Isso para mim aqui é trabalho, não é diversão. Até porque eu tenho um nome a zelar de 43 anos de profissão. Então, Mota, já que você já me concedeu tempo, eu vou ficar menos preocupado, porque eu fiz aqui, eu selecionei aqui 20 perguntas. 20 perguntas para lhe fazer. E acho que você é a pessoa adequada para responder essas perguntas, porque é a pessoa que realmente conhece. Bom, a primeira pergunta. Se o trabalho das categorias de base dos clubes é, de fato, fundamental, o que eu acho que é mesmo, para o desenvolvimento do futebol, por que a maioria investe tão pouco no futebol de base? Tilemon, tem uma informação por parte de vários clubes que o custo da divisão de base do orçamento do próprio clube é 10%. Mas a grande maioria, já vi pessoas que pesquisou isso, diz que é 5%. Então, se o clube tem um orçamento de 10 milhões, ele deveria gastar 100 mil por mês. Né? Não, 1 milhão. 10% é 1 milhão, seria 1 milhão por mês. De forma que os clubes investem, Tilemon, porque os dirigentes, qual é a vantagem que tem na Europa, no exterior? Você vê grandes talentos virarem dirigentes de clubes, sem querer fazer devidas críticas. Os dirigentes na Bahia, com devido respeito, sem querer... Mas você sabe que a imprensa chamava Marcelo Santana de estagiário. Entendeu? Belitani está conhecendo o futebol agora. Ele é bom de organização e faz uma administração muito boa. Eu faço restrições a ele no futebol. No futebol. Mas é um dirigente honesto, é uma pessoa que tem dado ao Bahia um ar de confiança da sua torcida,
mas uma quantidade muito grande de pessoas ligadas ao futebol que não conhecem futebol. Tem dirigente que acha que o time só deveria ter juvenil e júnior. Tem dirigente, sobretudo da área financeira. Ele não percebe que as maiores receitas de um clube são oriundos de jogadores da base. Entendeu? Então, os jogadores da base têm a vantagem de permitir uma folha mais enxuta. Você tem um jogador da base de qualidade, ele não vai ganhar o que ganha um jogador de fora. Na hora que termina o campeonato, o jogador da base já é do clube e o clube tem que se envolver com isso. Então, uma das coisas que mais assolam o clube, Tilemon, são dirigentes que não conhecem futebol. E realmente eles têm um olhar de desdém ao futebol e não entendem que o futebol, entendeu? Você viu na semana passada o Vitória jogar contra o Vasco, naquele jogo, que tinha 6 jogadores da base com o Leandro 7. Tinha jogadores ali, 3 ou 4 de 20 anos, 21 anos. Então, quanto o Vitória vendeu aqueles jogadores? O Vitória vendeu ali quase todos. Então, a base é a melhor coisa para um clube. Faz o clube diminuir a sua folha, faz o clube ter uma espinha dorsal, mesmo que seja uma espinha dorsal suplente, faz o clube ter mais chance de vender, e é muito mais fácil você ter ídolos. Então, o motivo que eu respondo é porque o futebol está infestado de dirigentes, de coordenadores e de pessoas ligadas ao futebol que não conhecem o futebol. Não conhece futebol. Você tentou ser presidente do Bahia. Se você fosse, eu não diria isso de você. Porque você é uma pessoa que, na área jurídica, na área esportiva, você foi agente de futebol, voltou a ser. Então, você conhece futebol. Você tem amigos. E de forma que não pode ser enganado. Tem dirigente que contrata jogador por DVD, etc. Então, eu responderia numa resposta básica. Porque o futebol está infestado de pessoas que não são do ramo. É o resumo. Certo. Uma outra coisa interessante que eu achei nas pesquisas é o seguinte: o trabalho com as categorias sub-13 e sub-15 são menos importantes que as categorias sub-17 e sub-20? Ou elas se equivalem, na sua opinião? Todas são importantes. Qual foi a idade que Messi começou? Entendeu? Então, o Bahia recentemente vendeu vários jogadores. Gustavo Blanco, Jeanzinho, Juninho Capixaba, todos jogadores do nosso tempo. Entendeu? Rômulo, tudo começou quanto? Com idade nova. Então, se você começa cedo, você vai precisar hospedar menos jogadores infantil, juvenil, porque você já começa de baixo, e você tem uma propensão de vender. O Flamengo, por exemplo, que é o clube que mais vende no Brasil. Veja a idade que esses jogadores começaram. Então, quando uma pessoa diz que só sub-15 e sub-17, você vai montar o time sub-15. O time sub-15 estoura idade, passa para 16, 17 anos. Se ele for procurar jogador de 15 anos, vai pegar sobra. E vai ter que começar, como o jogador tem um começo precário, se você tem um talento de alta qualidade de 11, 12 anos, dê treinamento, molde o jogador como você quer moldar e ele efetivamente vai ser uma grande revelação. Esse é um dos motivos do erro do futebol brasileiro. No Rio, por exemplo, os clubes já estão começando com 6 anos de idade, por conta do futsal. Então, tem que se começar, até porque, cientificamente, o jogador absorve muito mais informações, ele se torna muito mais maleável, com possibilidade de ser ambidestro, de ter talento, se ele começar mais cedo. Ignorância pura e uma falsa economia. Querer economizar na base quando você às vezes paga 300, 400, 200 mil por um jogador reserva. Então isso é um argumento tolo e de pessoas que desconhecem futebol. Todas as categorias são importantes. Porque o importante numa categoria é você passar no ano seguinte para a categoria um ano mais velha e já ter uma outra menor que vai repor. Então, se não fizer essa sequência, se não começar cedo,
E se não fizer o jogador em casa, o grande slogan do Flamengo é craque, o Flamengo faz em casa. De forma que o certo é começar cedo. O certo é ter categoria de ano a ano. Não é 13 a 15, 15 a 17. Colégio, as salas é de ano em ano. E o futebol é uma escola. Bom, eu não me recordo agora o ano, mas acho que foi 90, alguma coisa assim, que você saiu do Bahia para o Vitória. Foi quando, você se lembra? O ano? Saí do Bahia, comecei no Vitória em 92, saí em 90. dezembro de 91. Pois é. Talvez eu tivesse ouvido até um pouco mais atrás, mas eu me lembro muito bem de 92, quando você assumiu o Vitória, que você dizia que o importante na base não é ganhar campeonato, é revelar jogadores. Né? E aí eu pergunto, Mota, por que os clubes eles demitem tantos treinadores se a ideia é revelar, né? Porque eles demitem tantos treinadores quando esses treinadores não ganham as competições. Muitas vezes são treinadores eficientes, são treinadores qualificados, mas foge um pouquinho dessa coisa de revelar. Não ganhou a competição, ninguém bota para fora. Por que isso acontece? Repare bem, isso aí é falta de conhecimento e de não acreditar no profissional que está com você. Deixa eu contar uma historiazinha rápida. Uhum. Quando eu deixei o Bahia tem um time de júnior, altíssima qualidade. Jean, goleiro, tinha Quinho, tinha Ronald, tinha Emerson, tinha cada jogador, L. Pitbull, Marcelo Ramos, um cada jogador bom, tudo top, jogador de alta linha. E eu fui para o Vitória. Eu disse no Vitória, nós não vamos ganhar campeonato de júnior em 2 anos. Impossível a gente fazer um time de júnior, o júnior do Vitória era fraco, para ganhar para esses caras. Não vai ganhar. E realmente nós não ganhamos. Aí veio um grande benemérito do Vitória, que eu não quero dizer o nome porque ele me ajudou, entrou em minha sala e disse, Mota, temos que tirar a Pérez Chamusca. Porque a gente não ganha. Eu disse, olha, eu disse a vocês, quando nós entramos aqui, que nós só íamos ganhar campeonato de júnior no 3º campeonato. E ganhamos, gol de Takashita. Nos 2 primeiros, você pode ver que nós já tivemos Bavi, que estava 1-0 para o Bahia. E no finzinho do jogo, teve um pênalti, a gente perdeu. A gente não deu sorte. A gente quebrou esse tabu na Copa São Paulo. E a gente ganhou de 1-0 o gol de Paulo Isidoro. Então, o que é que a gente fez? O Bahia ficou com um time forte de júnior. Permaneceu um time forte do Bahia de júnior. E o Vitória começou a fazer trabalho lá embaixo. No primeiro ano nosso, nós já ganhamos Copa Dente de Leite. Então, o Bahia achou que ia ter jogador bom a vida toda. E quando a gente começou a ganhar, a gente ficou com a hegemonia. Porque veio jogador de 14 anos, 15, 16. Então, futebol é planejamento. É você começar mais cedo. E você sabe que nós chegamos a ter títulos assim, como Deca campeão, Enia campeão de juvenil. O Bahia chegou a ser Enia, porque quando deixamos o Bahia era octa de júnior. Então, hoje a teoria moderna, Tilemão, é o seguinte, futebol é revelar ou ganhar. Quem revela, ganha. E você revela um jogador porque é forte. Ganhar é bom. E eu sempre procuro trabalhar respeitando as coisas. Você não vê eu trocando o treinador de base toda hora. Não troco. Se você gosta do trabalho do treinador e você confia no trabalho dele, não mande embora por causa de uma derrota. De forma que isso é errado quando se demite. Ficar trocando, esse é um dos problemas, talvez, de Bahia e Vitória ultimamente. Futebol de base não é continuismo, é continuidade. Porque futebol é semente, é plantio, é você seguir uma linha, é você fazer um projeto naquele jogador. E quando você tem mudança, cada treinador no Brasil, às vezes, tem o espírito cientista. Ele manda embora todo mundo, traz um bocado de jogador. E isso não constrói. Divisão de base é você aproveitar o fato de você começou mais cedo e ter proveitos em cima disso, com jogadores trabalhados, experientes, conhecendo o clube. Então, futebol é ganhar e revelar. E vender jogador se for necessário.
Uhum. Uma coisa que eu tenho convivido mais dentro do Bahia de Feira, ultimamente, não nesses últimos 2 meses e meio que o futebol está parado, né? Mas onde lá se diz, Barbosinha inclusive usa muito essa premissa, de que as equipes de base devem jogar de acordo com o que já apresenta o profissional. Ou seja, se criar um modelo de jogo que o de 13 anos, o de 15, o de 17, o de 20 façam a mesma esquematização tática do time de profissional. E você acha que isso é correto? É o melhor Não, modelo? não é o melhor modelo, não. Porque o clube muda. Estava vendo o Bahia campeão domingo, ontem, na televisão, com o Falcão de treinador. O treinador que veio depois de Falcão muda o esquema todo. O esquema tático não é que define um atleta. Me perdoe o meu grande amigo Barbosinha, que já pensou o Bahia de Feira mandando Barbosinha embora, ficar desfocado todas as categorias. Talvez seja esse o raciocínio dele, porque como ele já está lá há algum Olha, tempo. Tilemon, você vê no Brasil, o dirigente contrata o dirigente, o presidente, ele contrata um treinador de profissional pensando no time de profissional. Então ele pega um treinador que trabalha da forma, você vê, por exemplo, o Corinthians sentindo que ele mudou, entendeu? De um treinador mais defensivo para um treinador mais ofensivo. E como é que a divisão de base do Corinthians ia ficar? Com a mudança brusca. Cada treinador que entra muda tudo. A tática não é o mais importante na base. O mais importante na base é a técnica. Então, eu procuro fazer um trabalho simples na base. Na base, a tática não é mais importante. Você tem que ter jogadores. O Hélio Pitbull, Evaristo não mudou para atacante. Júnior Nagata, que foi pentacampeão do mundo. Pérez Chamusca não mudou para lateral. Então você tem que fazer o jogador ter qualidade técnica. Porque ninguém sabe se ele está jogando hoje nessa posição. Emerson do Vitória era meio atacante. Com aquele tamanho todo, jogando de meio atacante. Entendeu? Então, virou zagueiro. Flávio Tanajura era meia, virou zagueiro. João Marcelo era meia, virou zagueiro. Dedimar era meia, virou lateral. Rodrigo era meia, virou lateral. Eu vou citar aqui 100 jogadores que mudou de posição. Então, o jogador não pode ter posição fixa nem esquema fixo. Sou contra. Divisão de base tem que ter simplicidade. 4-4-2, feijãozinho com arroz, jogando moderno, você ensinando o jogador a chutar com 2 pés, a saber o que é primeiro volante, o segundo, o terceiro homem, quarto homem, atacando de beirada, atacando de área, porque quando o jogador vai para o time profissional, o profissional não leva o time todo, não leva o conjunto. Ele leva aquele jogador que se destaca. E de forma que, quantos jogadores saem daqui do Brasil, vão para a Europa e são mudados de posição? Então, o que o jogador tem que ter é suporte técnico, porque o treinador faz do jogador mudanças que às vezes melhoram realmente o futuro do jogador. Bom, essa aqui eu vou ler porque ela é mais. Para eu dissertar aqui, eu posso levar muito tempo dissertando, eu lendo ela é mais objetiva. Um modelo de jogo ofensivamente baseado na posse de bola e qualidade dos passes ajuda a desenvolver a criatividade para outras habilidades, como o drible, por exemplo, na sua opinião? Não, hoje o treinamento moderno, Tilemon, existe uma polêmica no futebol. Poxa, se você reclamar o jogador porque ele dribla, solta a bola, menino. 1, 2, você vai inibir o jogador do drible. E o drible é o recurso mais bonito do futebol. E se você deixa solto o menino driblar o tempo todo, ele vai ser um jogador babeiro. Ele não tem um passe. Então qual é o certo? Os dois fundamentos são essenciais no futebol, o drible e o passe. Então você treina diariamente o drible e o passe. Então o jogador tem que saber driblar, o jogador tem que ter coragem para ele decidir. O jogador pega na bola entre 2 e 3 minutos. Tem jogador que pega na bola 1 minuto e meio. Você tocou na bola, mete segundos. É 2 minutos. Então o jogador, ele pode ser habilidoso, mas quando ele está sem a bola, ser burro, não ser bom taticamente. Então, você tem que incentivar o drible e incentivar o passe. E à medida que ele for crescendo, desenvolvendo, ele vai entender que tem hora que ele, no mano a mano, que ele tem que dar o drible, e tem hora que ele tem que ver o colega e dar o passe. Então, você não pode, nenhum nem outro tem razão. Então, o que o treinador tem que fazer é
devagarinho, e isso aí é a vantagem de começar mais cedo. Você tem um menino com 8, 9 anos de idade chutando com 2 pés. É a mesma coisa de você montar bicicleta adulto, aprender, e montar bicicleta de criança. Quem aprende desde criança vai montar bicicleta melhor. Uhum. Eu já vi, Malta, algumas vezes, e até fiquei um tanto quanto estarrecido, treinadores. Eu vou citar um aqui que já faleceu, porque já faleceu, coitado. Por exemplo, meu sobrinho era de uma escolinha que Delmar Santana, né? Era o treinador no Colégio Integral. Escolinha não, participava do campeonato do Colégio Integral. E eu saí assustado de lá, porque de 5 palavras que ele passava de orientação, 4 eram palavrões. Você acha que isso é comum? Isso é normal? Se trabalhar com criança xingando o Não, tempo não, todo? não. Totalmente errado. Hoje, a liderança do jogador, você tem amigos como Pérez Chamusca, exemplo, Amadeu, são pessoas que têm disciplina, entendeu? Com educação. Um exemplo de Parreira. O próprio Tite é uma pessoa que tem. Não, xingar jogador, perder a cabeça. O jogador gosta de confiar no seu treinador. E quando ele vê o jogador tranquilo, o treinador tranquilo, ele diz assim: meu treinador sabe o que está fazendo. Então hoje você ficar. Primeiro, xingar num ambiente que tem que ter de educação. E segundo, você xingar, você passa medo, pavor ao jogador, não respeito. Totalmente errado, não está adequado para trabalhar com educação, lidando com garotos. É a mesma coisa, por exemplo, quando você pede a um jogador que ele dê um chutão, né? Que ele jogue feio, não fazer firula ou inventar, ou seja, não criar. Você está estimando a forma, que tipo de atleta agindo dessa forma, né? Hoje, o goleiro já está se exigindo que ele saia jogando, que ele tenha um bom passe. Zagueiro hoje que dá chutão, bola pro mato que joga de campeonato, esse zagueiro não joga em time grande, de jeito nenhum. O zagueiro hoje tem que ser técnico. O goleiro hoje tem que ser técnico. E essa tranquilidade ele tem que receber de treinamento nas idades menores. Dele estar apertado, jogar com o goleiro, sair jogando, entendeu? Se puder dar um passe vertical, para frente, longo, é melhor do que sair jogando para o lado. Então, hoje, o futebol exige que o atleta, em qualquer posição, tenha boa técnica, tenha um bom passe. E não ficar dando chutão para frente. Esse aí é zagueiro de roça. É coisa do passado, realmente. Mas Coisa olha, do passado. é isso que eu fico, às vezes, assim, assistindo e assustado, né? Porque, quer dizer, o menino não pode nem errar, porque ele já sabe que vai receber um palavrão pela cara, é um negócio absurdo. O lado emocional é fundamental no futebol, Tilemon. E o treinador, ele tem que passar confiança para ele ter domínio do elenco, para ele ter um bom vestiário, para o jogador acreditar nele, para o jogador estar com foco, com fito na pré-eleção. Porque um treinador que xingue o atleta, que seja muito repressor, isso ao invés de ser bom é ruim. E de forma que o ambiente, o lado emocional, isso é fundamental hoje no desenvolvimento de um atleta. Uhum. Ô, Walter, você acha que as comissões técnicas que trabalham hoje em clubes, esses comandantes, principalmente, eles estão preocupados em formar elenco, né, formar um time, ou, como é que eu poderia dizer, ou formar jogadores? Qual é a preocupação que deve ser a principal nessas duas aí? Formar elenco ou Bom, formar jogadores? muitos dizem que joga mais defensivo, ou faz isso ou faz aquilo, porque pode ser mandado embora. Então, isso aí é uma explicação para os treinadores que jogam fechado. Eu nunca vi quem joga fechado você ganhar título, com raras exceções. Então, a grande realidade é que hoje a qualidade dos nossos jogadores caiu, Tilemon, exatamente por isso. Porque o problema da rua, dos colégios, do futsal, tudo isso acabou. E hoje não tem mais uma Copa dentro de leite como tinha antigamente. Hoje não tem preliminares nos estádios, não tem preliminares. Hoje você não vê um menino numa quadra ou na rua tá jogando baba. Ele jogava sem um adulto.
E de forma que se eles não têm segurança e nem liderança para já pensou um grupo de meninos de 11 anos pegar uma bola e eles organizarem um baba na rua? Não tem condição. Então o que é que tem que fazer? A prefeitura tem que fazer. Isso é o caso da música. Você que gosta de boa música, não sente que a Bahia vai se abalar musicalmente, não? Um parâmetro um pouquinho. Quantos jogadores? Vai achar um Caetano fácil? Vai achar uma Simone, uma Gal Costa, uma Bethânia? Não vai achar. E o que é que musicalmente as autoridades estão fazendo para ter uma reposição da verdadeira música popular brasileira? Não tem. Por que é que hoje todo mundo gosta? Quem gosta de música clássica gosta de Chopin, gosta de Mozart, gosta, enfim, dos feras, Beethoven. Por que não tem uma música de sucesso clássica? Porque o entorno da vida hoje não gera uma inspiração para fazer uma música como esse pessoal fazia. Então, isso se reflete na música e nas artes. Então, nós vivemos cheio de modernidades e o futuro do futebol e da música estão preocupantes. Estão preocupantes. Música popular brasileira vai ter cuidado, viu? Porque tem aquele samba, não deixa o samba morrer, vai dizer, não deixa a MPB morrer. Porque os cantores de música popular brasileira não tem substituto. E tem forçação de barra, tem shows gratuitos. Por que a Bahia não faz mais jogador de tênis? Nós tínhamos naquela época Patrícia Medrado, Cristiana Brito, que era campeãs de tênis, baiano na seleção, Fred na chefe. Então, por que não temos mais hoje? Então a Bahia caiu no tênis, caiu na natação, a Bahia no vôlei, no basquete, no handebol, no futebol, no futsal, caiu em tudo. Porque os políticos não gostam de bola. Não gostam de bola. E os que entram, que gostam de bola, não têm liderança para pensar nessas coisas. Uma outra que eu anotei aqui. Vamos seguir em frente, para a gente não ficar mudando de assunto. Uma outra que eu anotei aqui também. Por que está diminuindo a nossa fonte natural de formação de jogadores? Eu me lembro que quando você assumiu o Vitória, você até citou isso aí na própria conversa, aliás, foi acusado injustamente de algumas coisas, de ter levado todo mundo, de ter levado... Claro. Muita injustiça ali. Você deixou os principais, você não tirou todo mundo, os principais ficaram, você teve a honradez de não tirar todo mundo. Você levou pessoas que... atletas. Foi isso não, Tilemon. Porque pediram olha, você para dispensar, porque a sede de praia era muito cheia tal. Sim, exatamente isso. Só que na época o Vitória tinha pouca estrutura para alojar. E o Bahia tinha 80 pessoas na casa. Passou para 60, passou para 50, passou para 30. Quando eu fui para o Vitória, tinha mais de 30, 40 jogadores que eu conhecia em casa. Eu não ia trazer? Exato. Claro que eu levei. Eu levei? Claro que eu levei. Aí, alguns me acompanharam. Marquinhos, 77, Bebeto Campos, alguns de idade menor me acompanharam. Mas Paracajá disse que assinou as fichas sem ver. Então é o seguinte, é você entrar numa loja para roubar e roubar as coisas. Se eu tive dolo nisso, por que eu não levei Jean? Não levei Quinho? Emerson, Ronald, Wesley, Marcelo Ramos. Levei Rodrigo Pancada e Marcelo Ramos, Pitbull e tantos outros. Foi um time de júnior espetacular do Bahia. Então o futebol tem isso. O futebol tem isso. Sim, mas e a gente... Quer completar o raciocínio? Porque eu não queria tocar nesse assunto mais, não. Foi porque eu ia citar uma coisa e acabei... Mas eu fiz um esclarecimento que a maioria dos jogadores... Foi por causa disso. Tinha mais de 40 em casa que tinha sido mandado embora por economia. Isso, eu era repórter naquela época. Eu lembro muito bem disso. Isso. Inclusive, sentou-se com você e discutiu, assinou, tal, e depois teve, na hora de dizer que mudou, que a assinatura foi falsificada, aí foi no cartório mudar a forma de assinar para poder lhe acusar de falsificador. Que é isso? Isso não existe. Naquela época, eu vivenciei isso. Eu posso falar em sua defesa, porque eu vivenciei isso. Né? Na época, salvo engano, eu estava na Rádio Sociedade da Bahia. Bom, mas é outra história. Eu comecei a citar essas coisas, desses nomes, porque naquela época, Mota, conseguia se revelar com tanta facilidade. Assim, eram times inteiros que eram revelados. O Vitória, você revelou mais de 200 jogadores. Né? O Vitória vendeu
uma quantidade enorme de jogadores. O Bahia também, na sua época de Bahia, negociava os melhores talentos e tal. E por que que isso, de uma hora para outra, despencou? Hoje você não consegue mais achar 2, 3 jogadores em cada clube, Bahia e Vitória, que da base, né, se diga assim, esse vai ser titular absoluto no profissional. Por que que isso está acontecendo? Tilemon, quando naquela época o mundo era diferente, tá? Você sabe Sim. que tinha uma época que não tinha nem shopping, não tinha internet, a programação de televisão não era 24 horas, uma série de coisas que fazia o futebol ser opção total. Hoje tem muito Prioridade. jogador, prioridade. Hoje tem muito jogador que não ama o futebol dessa forma. E aí sim que você tem que estimular. Você não pode se comportar. Quando eu entrei no Bahia, eu peguei 10 olheiros de alta qualidade e disse: vamos montar um time de 15 anos, outro de 14, outro de 13, de 12, de 11, de 10, até de 8, 9. E eu entregava. E a gente buscava, fazia aquelas peneiras e buscava. E tinha jogador em profusão. Agora, o que é que ocorre hoje? O jogador quer, mas ele tem um lastro ruim, porque jogou pouco, não teve um campo na porta da casa dele, ele no colégio não colabora, porque tem uma quadra, mas os colégios vão buscar jogador bom fora para dar bolsa, o jogador regular, porque tem muito jogador, Tilemon, que se der treinamento, e a grande maioria, esse jogador pode virar jogador. Porque o futebol, você pode melhorar a técnica do jogador, a inteligência, se a personalidade for boa e a velocidade, é tips. Então, TIPS de velocidade. Então, tem jogadores que você prepara, molda e ele vai ser. Agora, tem uma série de defeitos. Os pais têm agonia. Os pais querem pegar o jogador, fazer teste. Ele não se preocupa em qualificar o jogador. Ter paciência para o pai. Porque o filho dele não é fenômeno. Então, a rua não revela, o colégio não revela, o futsal não revela, tudo colabora. As competições não são boas. Então, os clubes, a procura é muito maior do que a oferta. Todo mundo quer jogar no Bahia, no Vitória, no Bahia de Feira, no Jacuipense, nesses times, Canaã, não sei o quê. E aí o resto? Fica jogando aonde? Nos bairros. Então, é preciso melhorar a qualidade, dar mais apoio às escolinhas, que é o verdadeiro início da base, cadastrar as escolinhas, você em cada bairro, definir horários para a escolinha funcionar. Então, o pessoal de escolinha é bem intencionado. Eles vão fazer licença na CBF, vão gastar quanto? Tudo é elitizado, tudo no futebol do Brasil é caro. E não adianta o cara que não tem dom para ser bom treinador ter licença lá, porque ele tem licença, ele vai ser um treinador, vai ser um grande treinador. Luiz Gonzaga foi o rei do forró e não é formado em música. O principal em qualquer coisa é o talento, a cultura é fundamental. Eu acho bom ter licença, mas a CBF tinha que vir aos estados, fazer nas cidades para a melhor formação, o diploma na CBF, dar licença, não ser uma coisa para poucos. Não ser elitizado. Tudo que é elitizado, piora. A qualidade não é a ideal. Uma coisa que se falava muito no passado é que o atleta tinha amor à camisa. Hoje praticamente não existe mais isso, né, moça? Ou você ainda sente isso na base? Não, tem não. É difícil hoje, a própria característica do futebol, entendeu? O jogador, ele ganha dinheiro na transação. Se ele está no time A, ele sente que o time B é melhor, ele quer ir para o B. Tem jogador que não tem nem um pouco de escrúpulo. Você pega um jogador juvenil do Bahia e Vitória, qual é seu sonho? Jogar no Barcelona. Ele não fala, jogar no profissional do Vitória ou do Bahia para fazer média com a torcida. Nem isso eles falam. Então, todo mundo quer jogar ter um sonho que só poucos conseguem. Então, antigamente o sonho do jogador era jogar no profissional do seu clube. Hoje não tem isso. E com a lei do passe, contratos, essas coisas, então não tem amor. Ele beija o escudo de 10 camisas e todo time que ele joga, ele diz que é o time da vida dele. Uhum.
Ô, Mota, o jogador que tem estudos, na sua visão, ajuda ou atrapalha um treinador que não valoriza os estudos? Não, Um jogador que ajuda. tem Agora, estudos, um jogador que não tem. mas não garante que o cara que vai estudar, ele vai fazer gol, vai jogar bem. O ideal, se você puder, o Bahia, por exemplo, tem um goleiro Eduardo, 2001, foi até nosso ainda, que ele passou no vestibular. E ele até deu entrevista, não sei, foi você que entrevistou ele, não? Foi a mim no Papo Continuado. Foi você, Exatamente. exatamente. Eduardo estudou, e ele era de Passé. E ele vinha, foi um goleiro assim que mostrou muita dedicação. Então, o próprio Emerson, eu sei que Emerson estudou, mas depois que ele encerrou a carreira. Mas como aluno, ele não faltava um dia. E tinha dias que tinha problema de combustível no ônibus, Emerson ficava agoniado. Então, o ideal seria que o jogador de qualidade gostasse de estudar. Mas para ele ser um jogador de qualidade, ele foi vadio um bocado de tempo. Brincalhão de bola. Então, para ele se acostumar é difícil. Então, a gente não pode fazer o jogador mudar radicalmente. Tem que ir devagarinho, motivando para que ele estude. Agora, se o jogador com cultura, não tenha dúvida que ele pensa mais, ele desenvolve a inteligência, ele tem muito mais condições de ser um grande jogador. Uhum. Mota, vou lhe pedir para a gente interromper, né, porque já vai encerrar aqui o tempo, renovar a live e em 3 minutos a gente volta, ok? Eu estou à sua disposição. Tá. É porque eu peço 3 minutos só, porque eu vou salvar a live Pronto. do IGTV do Instagram. Comercial, né? Hein? É o comercial. Comercial. Não, eu vou salvar a live lá no IGTV para ficar lá Sim, assistir a qualquer hora. entendi. E aí volto para você para o segundo tempo. Rapidinho. Obrigado a quem está assistindo aí. Estou vendo que tem muita gente, mas muita gente. Eu acho que um abraço a todos. A live do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, foram as mais assistidas. Essa e a de Marcelo Guimarães Filho. Mas eu volto em 2 minutinhos, volto. Ok.